Eu até queria te perguntar, ver como é que você viu esses últimos anos no Brasil, a partir exatamente desse tipo de problemática. Quer dizer, você acha que o Brasil é uma espécie de laboratório da biopolítica mundial hoje? Né? Quer dizer, o governo Bolsonaro, com toda essa sua insistência em certas formas de gestão da sociedade, né? Porque parece que ele não é só um projeto de governo, ele é um projeto de sociedade, né? Onde as questões ligadas à sexualidade, ligadas à estrutura da família, ligado à circulação dos corpos, à visibilidade dos corpos, ela não são questões menores, né? Elas são questões mais ou menos centrais, né? Porque elas dizem respeito, entre outras coisas, à maneira com que não só a sociedade vai ser gerida, né? Mas a maneira com que você vai mobilizar uma série de discursos que vão procurar defender a preservação de certas estruturas pretensamente naturais, né, como uma política importante de Estado, quer dizer, e mobilizando as pessoas, né, afetando elas como se, olha, mas o mundo que vocês conhecem está sendo destruído, então vocês não vão mais se encontrar no mundo que vocês conhecem. Né? Como é que você sentiu esses anos desse governo do Bolsonaro? É uma pergunta muito, muito boa, porque eu acho que é um jeito de falar sobre biopolítica também. Nesse texto que eu disse do professor João Estevão, dos Santos Filho, ele fala uma coisa muito, muito interessante, né? Da gente tentar, de alguma forma, pensar o bolsonarismo como um modo beligerante de política, né? Ele é uma lógica de guerra, e para que haja uma lógica de guerra, precisa haver um inimigo. Então, o bolsonarismo, e discursivamente isso vai ficando muito claro, né? Metralhar a petralhada, acabar com, limpar, varrer, que são esses termos que vão, de certa forma, desnudando um modo de pensar que é um modo de fazer, né? É um modo de fazer política. Quando a gente, pelo menos, né, a minha galera, quando fala sobre o bolsonarismo como um neofascismo, quando fala sobre o bolsonarismo como tendo uma matriz, de certa forma, nazi-fascista, é porque o nazismo ele é um momento histórico que a gente vê a biopolítica, talvez da forma mais nítida, né? Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, pessoas corpos racializados, são todos inferiores. E por serem inferiores, serão mortos. Acabei de pensar aqui, né, enquanto eu estou formulando esse raciocínio, o Adorno ele faz uma denúncia do Heidegger, quando ele fala sobre como a ideia da morte é uma ideia recorrente na filosofia do Heidegger, né? Quando ele faz essa denúncia, ele está falando sobre isso. É uma forma de pensar que está colocando claramente qual é a linha que separa as vidas vivíveis das vidas matáveis. E o bolsonarismo ele depende dessa lógica, né? Não é à toa que ela aparece nos seus discursos. Mas a gente deve entender, né, quando o John Austin fala para a gente do ato de fala, é porque o discurso ele não é uma coisa flutuante, o discurso é material. O discurso produz. Então, e isso que aparece no discurso bolsonarista, metralhar a petralhada, como se transforma em política pública? E aí a gente vai, né, o professor João Estevão, ele vai pontuando, quando amplia-se os excludentes de ilicitude, então, os agentes de segurança que agirem de forma ilícita, matando pessoas, não serão enquadrados.
Talvez seja até importante, Vladimir, você contar para as pessoas o que você me contou antes da gente entrar na live, né, desses dados que são... eu que não sabia, fiquei... Eu sou membro fundador da Comissão Ares de Direitos Humanos. A gente recebe muitos dossiês sobre chacinas policiais e nos últimos 3 anos ninguém foi condenado por nenhuma chacina. Nenhuma. Mesmo as piores chacinas, né? Eu tinha lembrado dessa, essa para mim foi a mais brutal, né? A chacina do Morro do Falê, onde a polícia ela colocou 17 pessoas numa casa, ela trucidou, torturou e matou a faca essas 17 pessoas. E talvez as pessoas lembrem da foto final, que eles botaram os corpos nos sacos pretos, né, dentro de uma caminhonete, e os policiais em cima da caminhonete, como quem saiu de um safari. Né? Assim, a marca da imagem era muito forte. Né? Ninguém foi condenado. Ninguém foi condenado. Né? É muito interessante como você levanta essa questão, quer dizer, como o destino dos corpos, quem pode ser protegido e quem não pode ser protegido, né? É um elemento importante mesmo dessa dinâmica biopolítica que você levantou, porque acho que a nossa sociedade ela se constitui um pouco assim, né? Quer dizer, isso vem da matriz escravocrata, né? Quer dizer, tem aqueles que vão ser protegidos pelo Estado e aqueles que vão ser objetos de um Estado predador a todo momento. Então você lembra essas pessoas que elas são matáveis, né? Eu lembro, uma vez a gente estava fazendo um trabalho no Complexo do Alemão, né? E isso me deixou muito impressionado, porque a gente estava fazendo entrevistas com mulheres que tinham tido seus filhos mortos pela polícia, mães que tinham tido seus filhos mortos pela polícia. E elas falavam, olha, eu tentei, inclusive, entrar ir na polícia, fazer uma reclamação, pedir uma espécie de auditoria do que tinha sido a operação, e a própria polícia falava, olha, a senhora tem certeza que você quer fazer isso? Porque consequências virão, né? Então, quer dizer, você lembra a todo momento que elas estão completamente fora de qualquer tipo de proteção do Estado, né? Estão criando uma situação de vulnerabilidade extrema, absoluta, né? E lembro de uma coisa que me deixou muito impressionado, foi quando nós falavam, olha, quando a polícia entra na minha casa para atirar dentro dos conflitos com o tráfico, eles entram chutando a porta, arrebentando tudo, quebra a televisão, botam no chão, apontam a arma, o tráfico bate na porta e pede permissão. Isso é terrível, porque mostra um pouco o que é o Estado brasileiro para essas pessoas. E eu acho muito importante, Vladimir, você dizer isso, porque é 2022. E toda vez que a gente escutar qualquer discurso sobre precisamos reconstruir a democracia, que a gente seja íntegro de responder imediatamente democracia para quem? A gente nunca construiu democracia. Qualquer corpo subalternizado desse país sabe, isso aqui não é uma democracia. Isso aqui nunca foi uma democracia. Quando você consegue ver as vidas que importam, as vidas que serão protegidas pelo Estado e as que são matáveis, fica logo muito nítido que a gente não está falando, né, nem de perto sobre uma democracia. Não tem nenhuma democracia para ser reconstruída. Tem a ideia de uma democracia para ser construída. E você falando agora, Vladimir, tem uma peça de teatro, eu acho que talvez ela esteja sendo encenada a partir desse ano, de 2022. Ela vai voltar aqui num aparelho de cultura da cidade de São Paulo, se eu não me engano, vai voltar para Mário de Andrade, é o espetáculo Macacos, que fala, entre outras coisas, sobre, eu acho que o germe da peça, né, o início dela, é a ideia desses corpos que são assassinados e dessas mães que não têm o direito ao luto. A Butler fala muito sobre isso, né, sobre quem tem o direito ao enlutamento. E você falando, né, de quais vidas são possivelmente protegíveis pelo Estado ou não, a gente produziu também lá no canal um vídeo recente falando, né, sobre casamento. O nome do vídeo é Casamento Hétero, e aí tem um subtítulo, Quem Pode Ter Família? E aí a gente vai pegar aquele texto da Butler antigo sobre o parentesco é sempre heterossexual, para trabalhar, enfim. Mas isso que eu acho que a gente está discutindo, né, como isso não é apenas um discurso, é uma política,
É entender, então, que esse é um governo que de pontapé, cria esses inimigos. Então, os que não são a família tradicional brasileira, sendo que família tradicional brasileira é uma manobra discursiva, né? Família e tradicional e brasileira é a dos povos originários, é a dos povos indígenas. Qualquer outra não é família tradicional nem brasileira, né? É uma importação europeia, burguesa e pequeno burguesa, que tem uma data de início. E se Deus quiser, uma data de término também. E aí é entender como esses inimigos são, sei lá, desenhados, né? Encapsulados, e eles são os que o que a política bolsonarista vai tentar apagar. E aí o bolsonarismo, ele opera no campo discursivo, criando essas identidades. O vagabundo, o bandido, a aberração, né, o pecado, e o cidadão de bem. O bolsonarismo depende dessa lógica, né? De qual, mas ela não existe em si, né? Porque o cidadão de bem deles faz rachadinha. O cidadão de bem deles tem 4 casamentos. O cidadão de bem deles tem funcionário fantasma, tem, enfim. Ele não existe, ele é só uma bravata. Usa sexualmente das pessoas que trabalham na casa deles. É um clássico, a gente conhece. Essa família tradicional brasileira, marcada pela violência, um núcleo produtor de neurose e opressão. É isso que eles chamam de família tradicional. Sim. E é bom você levantar coisa a partir desse ponto. A gente, no manifesto que a gente escreveu a respeito de questões que a gente achava que era importante a sociedade brasileira discutir, tinha um passo, a gente estava tentando dar um passo além da questão do casamento igualitário, que é fundamental, com certeza, mas insistir que é possível colocar como pauta que o Estado reconheça todas as formas afetivas, né? Todas as formas de vínculos afetivos. Não há nenhuma razão de que um casal seja 2 pessoas, por exemplo, né? Se você admite de uma vez por todas, bem, que não se trata simplesmente de uma estrutura, né, ligada à geração de filhos ou coisas dessa natureza, ao contrário, que é uma construção dessa singularidade afetiva das pessoas, né? Então, não há razão alguma para que você não tenha uma plasticidade da vida afetiva sendo socialmente reconhecida. É um tópico que a gente achava que era importante também levantar. Sim, e é uma discussão fundamental, né? Porque por trás dela tem biopolítica, né? O que é a família que vai ser protegida e qual não é, né? Nesse texto da Butler, ela logo no início ela vai citar, agora eu estou tentando me lembrar o nome das antropólogas estadunidenses que vão fazer uma etnografia no início dos anos 80, das comunidades gays, em especial gay e lésbica, e da formação de família dentro dessas comunidades. Só que a impossibilidade de reconhecimento político, a impossibilidade de reconhecimento estatal desses núcleos enquanto família, é a produção de política de morte para elas. Né? Então, dentro da cultura drag queen, dentro da cultura dos bailes, né, das drags, existe sempre existia, né, o neoliberalismo vai inclusive destruí-la, mas existia a figura da mãe drag, e ela se chamava mãe drag porque ela montava uma casa que tinha um sobrenome específico, e nessa casa, com esse sobrenome, ela ia acolhendo outras pessoas jovens que haviam sido expulsas das suas famílias biológicas, das suas famílias reconhecidas pelo Estado, e ao serem expulsas dessas famílias, elas precisavam encontrar outra rede de afeto e suporte, né, material, afetivo, para poder fazer encontrar um modo de existir, né, nessas sociedades. Entender que essa galera recorre ao termo família para a criação que eles estão fazendo
também nos ajuda a pensar por que o Estado é incapaz de reconhecer, né? Por que as políticas de assistência, agora a gente está vendo uma política de assistência, né, com os auxílios que vão sendo lutados para a liberação, para que a população pauperizada brasileira possa sobreviver ao cenário de destruição deixado, agravado, né? Deixado não, mas agravado pela pandemia. E aí essas famílias LGBT, por exemplo, não seriam reconhecidas, não estariam passíveis de serem contempladas por essa produção de política. Porque eu tenho uma grande amiga, socióloga, antropóloga, que é a Marília Moscovici, que agora o trabalho dela, acadêmico, de pesquisa, é sobre os usos políticos que o Ministério da Damares fez sobre a ideia de família. Né? E como é um dos ministérios mais eficientes do bolsonarismo, que conseguiu fazer para eles mais avanço, mas enquanto debate social mais retrocesso. Que a gente vai levar muito tempo até conseguir ter dimensão do estrago desse ministério no que diz respeito a todas as nossas políticas de vida, né? De quais corpos são vivíveis e quais corpos são matáveis. A gente... Desculpa. Não, era isso. Eu ia falar que né, o que eu estou tentando responder da sua pergunta é que a gente está muito longe de estar falando sobre algo meramente discursivo, meramente um enquadramento teórico, mas a gente está falando sobre como o pacote anticrime do Sérgio Moro, né, que falava sobre isenção de pena para os agentes de segurança pública que agissem sob medo ou emoção violenta. Verdade. Né? Isso é biopolítica. E isso é gerir quais corpos vão ser assassinados. Quando a gente pensa a população carcerária no Brasil, a terceira maior do planeta, 40% dessa população carcerária não foi julgada. Né? E é importante que a gente não se apegue aos formalismos legalistas para pensar a sociedade, porque, legalmente falando, o Brasil é um paraíso LGBT. A gente fez todas as conquistas. Né? A equiparação da homofobia aos crimes de racismo, a criminalização, portanto, da homofobia, a legalização da união estável, né, em equiparação ao casamento civil, um direito civil. Então, essa população de civis ganha um direito civil. Olha, hora de celebrar. Mas quando a gente vê a vida fora das letras mortas da Constituição, é o país que mais mata pessoas LGBT no planeta. Então, se a gente se encanta por esse formalismo jurídico, achando que é ele que regula a vida, a gente, né, dá com os burros na água. Talvez porque acho que por uma razão muito próxima àquilo que você levantou um pouco antes. Esse legalismo jurídico acaba protegendo quem pode ter acesso à justiça. Exato. Acaba protegendo quem, por exemplo, vai conseguir pagar os advogados necessários, quem vai conseguir acessar a justiça, quem sabe quais são as leis e as regras, quem sabe como operá-la, que é um grupo muito limitado da nossa população. Quer dizer, quando você levantou a questão, não faz o menor sentido a gente lutar pela reinstauração da democracia, porque você não pode lutar pela reinstauração de algo que nunca existiu. Né? Você não pode defender algo que nunca existiu. Porque talvez o fato é que a nossa democracia é uma democracia geograficamente localizada. Né? Ela existe racialmente localizada. Exatamente, você tem toda a razão. Ela existe aqui onde a gente vive, nessas áreas nobres das grandes cidades, mas, sei lá, 15 quilômetros daqui acabou. Acabou, sim. Porque você não tem defesa da sua integridade pessoal, você pode ser, a polícia pode entrar na tua casa sem mandato, né? E além do que, quer dizer, tem toda essa situação, você não tem acesso à lei. Então, você cria um espaço de ausência absoluta, mesmo que a lei esteja, de uma certa maneira, lá presente. Né? Então, essa quantidade de pessoas mortas, eu estava procurando também ver os dados, é muito interessante a configuração de classe. Uhum.
algo em torno de 80 e poucos por cento, quer dizer, são as classes mais economicamente vulneráveis, né? Porque, ou seja, elas não são só economicamente vulneráveis, elas também são fisicamente vulneráveis, né? E ainda mais quando elas entram nessas dinâmicas de sexualidade dissidente, né? Ou divergente, né, em relação à heteronormatividade, que aí é uma espécie de precariedade de vida absoluta no Brasil.